Graça e paz, querida igreja, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam vocês bem-vindos a nosso estudo das Sagradas Escrituras no livro, ou na carta, perdão, aos Filipenses. A semana passada falávamos sobre Paulo com aquela grandiosa expressão: por Cristo tudo perdi, e explicávamos ao respeito da violência envolvida nessa perda que o apóstolo sofreu, esse antes e esse depois que veio fazer parte de um novo tempo para este grandíssimo servo de Deus. E nesse contexto de tudo perdi, o apóstolo ele nos deixa um glorioso versículo que vale a pena desmiuçá-lo e entendê-lo para poder contemplar a grandeza das Sagradas Escrituras. Quando Paulo diz tudo perdi por Cristo, introduz o capítulo 3 de Filipenses, versículo 10, e onde diz assim: para conhecer e o poder da ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Precisamos entender este texto, porque ele é um texto realmente tremendamente glorioso. E veja que ele está falando que tudo perdeu, mas que em compensação, novas realidades vieram fazer parte da sua vida. E uma dessas realidades é compenetrar-se, conhecer e entender e experimentar o poder da ressurreição de Cristo. Ou seja, a força e a vitalidade que ergueu Jesus dentre os mortos. E Paulo está fazendo aqui uma referência clara ao Espírito Santo. Por quê? Porque quando você vai a Romanos capítulo 8, e se você está com sua Bíblia ali, por favor, em casa, eu peço que você me acompanhe, você vai poder entender que o capítulo 8 de Romanos é um capítulo por demais revolucionário dentro de aquilo que nós conhecemos como a nova aliança com Cristo. E veja o que diz o capítulo 8, versículo 11 de Romanos. Está escrito assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que vos habita. Há um livro famoso dentro da teologia chamado O Espírito da Vida, de Jürgen Moltmann, e a gente lê muito ele na época de seminário. E justamente dentro desse livro explica-se um pouco este texto, este versículo de Romanos 8, versículo 11, que a força vital divina que infunde vida a todas as coisas é o Espírito Santo. Veja só, o Espírito Santo não apenas opera na vida do crente, na vida do cristão, não apenas opera na nossa vida espiritual, o Espírito da vida opera na criação, gerando o zoe divino, a bios divina, a vida na natureza. Deus envia seu Espírito e são criadas as coisas, diz o salmista. E no princípio, quando Deus assoprou sobre o ser humano, a palavra sopro é a palavra ruach em hebraico, que significa também espírito, entre tantas outras coisas. De maneira que quando você escuta por aí a palavra ruach, termina com H, ruach, é uma referência ao Espírito de Deus, o Espírito divino, o Espírito de vida. E Paulo diz: esse Espírito de vida venceu o poder da morte e ergueu Cristo dentre os mortos para uma realidade eterna. E quando eu perdi tudo, diz Paulo, quando tudo eu perdi, quando tudo eu deixei, e quando a vida me bateu como uma tempestade a caminho de Damasco, eu conheci o poder da ressurreição. Pergunto, meu querido irmão, na sua vida em Cristo,
Você tem tido essa experiência gloriosa com esse poder que sobrepassa todo entendimento, que é o poder do Ruach divino, da vida de Deus infundida em você. Paulo diz: tudo perdi, mas vejam o que eu ganhei. A participação, como diz Filipenses, na ressurreição de Cristo. E Paulo em Romanos usa essas palavras gloriosas, onde diz que Deus também vivificará o nosso corpo mortal por causa do Espírito que em nós habita e o Espírito que levantou Jesus dentre os mortos. Em casa você pode também dar uma olhada em Romanos capítulo 15 e veja que não eram apenas palavras que o vento leva na vida de Paulo. Não eram apenas frases retóricas, esvaziadas de realidade. Absolutamente. Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 15, ele fala sobre o tipo de ministério que ele exerce. E diz a Bíblia que ele pregou a Cristo entre os gentios por palavras e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Romanos capítulo 15, versículo 19. Vejam qual era o método paulino. Primeiro, palavras, mas não apenas palavras, também obras. E a que tipo de obras se referia Paulo? Não era apenas aquelas obras de entregar cobertores para as pessoas pobres, ele fazia. Não era apenas aquelas obras de dar alimento ao necessitado, ele fazia. Porque ele mesmo vai contar isso no mesmo capítulo 15 de Romanos. Se não está falando dos sinais e prodígios que acompanham a promessa de Cristo, quando ele diz: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. Expulsaremos demônios, curaremos doentes, e se beberemos alguma mortífera, uma bebida mortífera, não nos fará dano. Paulo vivia nesse poder dessa ressurreição. Queridos, como igreja, precisamos penetrar nesse mundo glorioso do poder da ressurreição de Cristo. Você precisa sair desse estágio de morte, desse estágio de desânimo, como falávamos aqui os pastores na tarde da esperança, desse estágio de desespero, onde vivemos como se Deus não existisse, desse poço profundo de depressão, porque, como diz o salmista, na presença do Senhor há plenitude de gozo e delícias à sua destra para sempre. Tudo perdi para experimentar e provar o poder da sua ressurreição. E como se isso fosse pouco, Paulo vai fazer uma lista tremenda das coisas gloriosas que o Espírito Santo realiza quando você vem, perde tudo e abandona uma vida sem Cristo, sem Deus e sem esperança, e experimenta a glória do Espírito Santo em tua experiência com Cristo. Romanos capítulo 7. Paulo, quando descreve a realidade triste do homem, escravo do pecado, sem Deus e sem esperança, ele faz uma pergunta no final do capítulo 7. E mais ou menos a realidade que Paulo descreve é que o pecado tem um domínio tal sobre a vida da gente, que parece que não tem escapatória, não tem como escapar dessa realidade. Então Paulo faz uma pergunta retórica nesse caso, e ele diz assim: miserável de mim, quem me livrará deste corpo de morte? E diante dessa pergunta carregada de clamor por salvação, carregada de lamento, Paulo de repente nos lança a um capítulo cheio de luz, que é o capítulo seguinte, o capítulo 8. E lá no versículo já no início, Paulo diz assim: porque a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. Eis aqui a primeira experiência que você tem com o poder da ressurreição de Cristo.
Uma nova lei se instala em teu e em meu coração e nos livra desse poder maligno do pecado que nos inclinava constantemente à rebelião contra Deus. Essa é a primeira obra gloriosa que o Espírito Santo realiza em aqueles que vêm a uma nova vida e que tudo perdem para experimentar o poder da ressurreição de Cristo. A segunda coisa está em Romanos 8:6. E eu peço perdão pelos limites do meu português ou do meu portunhol. Gostaria de falar mais bonito, mas não consigo. Capítulo 8, versículo 6. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o Espírito para a vida e a paz. Veja, o Espírito Santo faz uma obra gloriosa na nossa vida. Ele nos conduz para onde? Para a vida e para a paz. Você tem vida na sua vida? Você experimenta a paz que sobrepassa todo entendimento, queridos? O Espírito Santo veio à nossa vida para nos fazer partícipes dessa vida e dessa paz. A paz que sobrepassa todo entendimento é essa. É aquela que Paulo e Silas tinham na cadeia, onde cantavam cânticos a Deus depois de ter sido achicotados, injustiçados e colocados no buraco mais profundo e apestoso dessa cadeia. Vai entender esse tipo de loucos lá no fundo daquele buraco, cantando e louvando a Deus? Essa é a paz que sobrepassa todo entendimento. É a paz que não depende de coisas exteriores. Há outro elemento que Paulo levanta aqui, quando ele diz no versículo 9 do capítulo 8, não estáis na carne, mas no Espírito. Quando você experimenta o poder da ressurreição, você é mergulhado no Espírito, que literalmente é a palavra batismo, que significa submergir. Aquele que está em Cristo está submergido no Espírito. A atmosfera dele deve ser o Espírito. Que glória! Esse é o poder da ressurreição que Paulo experimentou. E o versículo 9 também diz que ele habita em nós. O Espírito habita em nós. Olha esta palavra mais uma vez. Estou descrevendo aqui quando Paulo diz que ele quer conhecer a Deus e o poder da ressurreição. Veja como uma palavra, ela é gloriosa na Bíblia. Ela é de uma riqueza incomensurável. A palavra habitar, Deus habita em nós, significa literalmente Shekinah. A palavra Shekinah é uma palavra muito famosa no Antigo Testamento. Quando Deus veio habitar entre seu povo num tabernáculo, e a glória de Deus desceu sobre aquele tabernáculo, e a Bíblia diz que era uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite. Esse ato de vir e morar no meio do acampamento das tribos de Israel foi conhecida como a Shekinah de Deus. Queridos, quando o Espírito vem e nos habita, a Shekinah de Deus vem a nós. De maneira que aquilo que era figura no Antigo Testamento hoje é uma realidade. Se você não está experimentando essa realidade, eu digo para você, você está perdendo o aspecto mais glorioso da vida cristã. Meu irmão querido, você não pode morrer de sede tendo tanta água, tendo esta provisão divina que o Senhor estipulou para nós. A Shekinah de Deus em nós, queridos. Que glória, que bênção, alegria tremenda que nós temos conhecendo o poder da sua ressurreição. Outro elemento que Paulo destaca em Romanos é que o Espírito em nós é garantia de vida eterna. Paulo dizia assim que ele se expunha aos perigos porque ele sabia e cria na ressurreição. Um dia chegará. Eu já na minha mocidade enfrentei isso no Peru, época de terrorismo em que a vida era colocada em risco todos os dias por seguir a Cristo. Mas dias virão em que nós teremos que nos expor ao perigo para servir ao Senhor, em que perseguição virá.
em que você, povo de Deus, terá que se abraçar a esta certeza. Nunca esqueça, Romanos capítulo 8, versículo 11. O Espírito em nós é garantia de vida. E como diz Paulo no capítulo 5 da segunda carta aos Coríntios, versículo 1, se este corpo, se esta tenda temporária se desfizer, Deus tem para nós, queridos, um edifício não feito por homens, sino eterno, fazendo referência ao novo corpo e à nova vida que teremos na ressurreição. E Paulo enfrentava todos os perigos porque tinha essa convicção absoluta da certeza da ressurreição. Outro ponto dessa gloriosa experiência que Paulo ganha quando perde tudo é que a Bíblia diz que no capítulo 8, versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Outra promessa gloriosa que nós temos dentro da vida da nova aliança é a guia e a direção do Espírito Santo. Há uma promessa que eu nunca esqueço de Isaías, quando diz assim, que Deus nos dirá e falará atrás de nós: este é o caminho que você deve seguir, enveredai por ele. Essa promessa de Isaías se cumpriu no Espírito Santo de Deus, queridos. Venha aí com fé, abrace-se a essa realidade. Outra coisa tremenda que o Espírito Santo faz em nós é que ele nos filia a Deus, nos torna filhos de Deus, e por ele clamamos Abba Pai, diz o capítulo 8, versículo 15. Nos hace coherdeiros com Cristo, capítulo 8, versículo 17. Somos filhos e também herdeiros de Deus e coherdeiros com Cristo. E se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. O Espírito nos torna partícipes dos sofrimentos de Cristo, sim, porque todo aquele que quer viver piedosamente padecerá perseguição, mas também o Espírito nos torna, queridos, e nos amarra ao destino de Cristo. Se sofremos com ele, também reinaremos com ele. E por último, capítulo 8, versículo 26, nos ajuda em nossas fraquezas e intercede por nós. É isso que Paulo ganhou quando tudo perdeu por causa de Cristo. Se você ainda não experimentou estas glórias que Paulo descreve, meu irmão, minha irmã, Deus quer fazer de você não apenas uma pessoa religiosa, porque isto que é considerado uma experiência com o Espírito, com o poder da ressurreição, está além de qualquer experiência religiosa. De repente você diz: eu vou no templo, eu vou no culto e saio do mesmo jeito. Não pode, meu querido. Olha quantas promessas, olha quantas realidades Deus tem para ti e para mim. Venha com fé ao encontro destas verdades das Escrituras e diga: Senhor, Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Isto não estou experimentando na minha caminhada. Senhor, eu quero entrar nessa realidade gloriosa dos filhos de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai fazer com você esta jornada e esta caminhada tremenda. Voltando a Filipenses, agora entenderam por que Paulo sente que ganhou em lugar de perder quando teve aquele encontro em Damasco, por todas essas glórias que ele experimentou. Não posso tratar de todos os assuntos, porque imaginem, nós não saímos de uma palavra. Eu quero que vocês em casa sejam desafiados a ler, mas tenho agora um versículo para destacar, com o qual eu pretendo ir fechando já a nossa palavra, no versículo 20. Pois agora nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador e Senhor Jesus Cristo. Pensem nisto daqui. A outra versão que diz: a nossa cidadania está nos céus. E é interessante que na época de Paulo, a cidadania somente pertencia aos homens livres. Os famosos pensadores do mundo antigo, como Aristóteles especialmente, Platão, Aristóteles especialmente, ele dizia que as cidades, chamadas também como polis,
De aí vem a palavra metropolitano, né? Até hoje essas palavrinhas estão presentes no nosso idioma. Que a polis era uma espécie de homem grande, né? Conformado por todos os homens livres de uma cidade. Mas olha que interessante, somente eram cidadãos os homens livres, e não eram muitos na época de Paulo. Eram apenas aqueles que tinham ascendência grega, romana, ou que com muito esforço ganharam a cidadania romana. Apenas eles eram os homens livres. E os homens livres podiam se aperfeiçoar e tornar-se plenos na vida dentro da cidade, exercendo seus deveres políticos, seus deveres públicos e seus deveres de cidadão. Mas espera aí, a igreja primitiva era conformada quase que completamente por escravos, em grande medida escravos, ou escravos libertos. Não todos, mas em grande medida a primeira geração da igreja era assim. E eles nunca na vida humana conseguiriam ser cidadãos, porque eles nasceram escravos e morreriam escravos. E quando Paulo diz para eles: meus filhinhos, a vossa cidadania está nos céus, pensa que tremenda esperança Paulo lança na vida desta multidão de irmãos em Cristo. Ele está dizendo para eles: a vossa plenitude está naquela pátria incorruptível. E essa ideia de que a nossa cidadania está nos céus, queridos, nos lança a ideia de peregrinação. Somos peregrinos nesta terra. Não se abrace a estas coisas como se fossem eternas. Não as cobice em excesso. Não as idolatre. Não as torne a essência da sua vida, a razão da sua existência. Ni sequer a vida sagrada dos seus filhos, nem da sua família. Eles não são o lugar onde a gente possa estabelecer a nossa vida, porque filho pode ir embora, cônjuge pode se tornar ex-cônjuge, ou pode morrer. Não coloque sua vida em nada que possa ser arrebatado. Mesmo porque Deus nos criou de tal maneira que nada daquilo que está debaixo do sol pode nos completar, a não ser apenas o nosso Senhor. Então, que a nossa cidadania está no céu significa que somos peregrinos. E que, chegando a esse objetivo, nós alcançaremos a nossa plenitude, queridos irmãos. E o autor aos Hebreus, que alguns dizem que era um discípulo muito aplicado do apóstolo Paulo, outros dizem que era o mesmo apóstolo, eu acredito o primeiro, que era um discípulo, ou um grande companheiro de Paulo. O autor aos Hebreus, quando descrevia essa peregrinação rumo à pátria celestial, como diz o capítulo 11 de Hebreus e logo o capítulo 12 e 13, diz assim: tendo esta multidão de testemunhas, está falando dos heróis na fé, está falando dos anjos, está falando das hostes celestiais. Diz a palavra do Senhor: despojemo-nos de todo peso que nos assedia e que nos impede a nossa caminhada. Queridos, a nossa cidadania está no céu. E quando você caminha com essa certeza, você caminha com passos firmes. Por isso que dizia a palavra no Antigo Testamento que o justo caminha confiado como um leão. Por isso que o salmista dizia: cairão à minha destra 1000 e 10.000, mas a mim não chegará. Porque Ele sabe, Ele conhece qual é sua caminhada e qual é seu destino. E quando você caminha assim, queridos, você caminha com firmeza na vida. Por isso que Hebreus capítulo 6 diz assim, que nós temos a esperança como uma firme âncora que nos dá certeza e estabilidade, e que ela penetra além do véu, até onde o próprio Cristo entrou. Glória a Deus por isso. Cidadãos dos céus, estrangeiros e peregrinos. E eu quero deixar um texto que marca minha vida de uma maneira muito especial. 1 de João capítulo 2, versículo 16. Eu chamaria a esse texto palavras do discípulo amado aos peregrinos rumo à pátria celestial. E veja o que diz esse texto da palavra.
Não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo, porque o mundo passa e seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se há uma coisa que pode ser etiquetada em todas as coisas que estão na linha do tempo, que estão aqui neste mundo, se há uma etiqueta que pode ser colocada em cada objeto, em cada coisa e até em cada pessoa, é esta: o mundo passa, tudo passa, é efímero, é como areia na mão numa tarde de ventania. Mas aquele que faz a vontade de Deus é peregrino e vai caminho até a sua pátria celestial. Queridos irmãos, que Deus les abençoe. Viva na experiência do poder da ressurreição, enquanto você e eu caminhamos até a nossa pátria celestial. Valeu a pena perdê-lo tudo? Valeu a pena deixar tudo para trás? Porque aquilo que recebemos em troca disso foi algo glorioso. Senhor, abençoa teus filhos em casa e que esta palavra, Senhor, que seja no coração deles uma palavra sigela, persistente e duradoura, em nome de Jesus. Amém.